Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um FNAIcast e hoje nós vamos falar sobre crédito. Um momento muito oportuno, né? Para que as concessionárias elas melhorem as aprovações de crédito, olhem para o score do cliente. Então, para a gente falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui o nosso querido especialista nessa função, Eleonilton Rodrigues. Eu poderia apresentar você, Leonilton, mas acho que vai faltar palavras para tudo que você domina aí desse segmento. Então, eu vou pedir para você se apresentar aí, por gentileza, meu amigo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, tá, Daniel? Eu sou Anelito Rodrigues, eu já trabalho em concessionária desde o ano de 2004, já tem um bom tempo, né? Eu trabalhei dentro da operação GM, tá? Também a operação Volkswagen, e há 10 anos eu decidi ser consultor e estamos aqui até hoje, Você está há 10 anos como consultor, é como isso? consultor. Que Mas eu tenho legal. todo um passado de concessionária, Sim. Então, você já foi gestor de FNAI. já. Qual grupo? Grupo GNC. Grupo GNC. No Grupo GNC, você cuidava das operações que você falou, GM? Deixa eu começar, vamos Tá, começar do início, né? Como é que eu cheguei nesse mercado, tá, Daniel? É, eu era gestor de uma empresa de varejo, de eletrodoméstico. tá. Gerente da loja. Não, eu era gerente regional. 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 Tá. Era uma operação, era um grupo de fora do, ficava em Fortaleza. Ele tinha lá uma operação com 7 lojas e eu era gerente das 7. Só que essa função minha era uma função puramente administrativa. Por quê? Porque varejo é muita velocidade. Então, o que é que eu tinha que fazer lá? Eu tinha que fazer campanha de financiamento, porque o crediário na época lá era muito forte. Então, a gente usava muito crediário. Como é que eu cheguei nessa em concessionária? Um dos meus gerentes de loja saiu da empresa e foi trabalhar numa empresa de terceirização de impermeabilização, produto de embelezamento. Certo. E a gente sempre tem um relacionamento bom e uma concessionária estava procurando uma pessoa na época com um perfil para ser FNAI que não estava procurando no mercado. E ele me indicou para essa situação. Só que olha o curioso, até então eu só era o meu trabalho era puramente administrativo. Eu nunca tinha ido para a área comercial para a ponta. Assim, eu sempre tracei estratégia, Sim. porque varejo é uma coisa muito dinâmica, você tinha um leque de produtos gigantesco lá para você gerir o estoque. Então, eu fazia campanha, mas eu nunca entrei tete a tete com o cliente. Nunca foi o meu forte, né? Até então. Aí, por curiosidade, depois o gerente que me contratou me contou essa história. Eu disse, não, ele realmente ele tem um perfil muito bom, ele sabe cálculo, mas ele não é bom comercial. Mas o comercial eu faço. Porque na época a necessidade que ele tinha, ele precisava de alguém que organizasse o setor. Legal. Então ele acabou me contratando achando que eu não iria desenvolver esse lado comercial e que ele faria o comercial e eu seria a retaguarda dele. Graças a Deus, com 6 meses eu já estava dominando o comercial totalmente, até porque ele me ajudou muito também nisso aí, né? Que bacana. Então ele chegou, ele entregou no apartamento, ó, toca aí, que eu vou aqui ver meus carros e você fica com a retaguarda e a gente recebeu ótimos resultados na época, certo? Então passei um bom tempo lá em Fortaleza, nessa Chevrolet. Depois o grupo abriu a primeira revenda Volkswagen dele em Belém. Aí foi outra experiência para mim, que até então eu só conhecia Chevrolet. Certo. E o meu diretor, na época, se tornou sócio dessa concessionária em Belém. Que legal. A gente sempre tem um relacionamento muito bom. Você fala, onde tu tem férias aqui na empresa? Não tem? Tenho sim. Não, é o seguinte, eu vou te dar tuas férias. E as suas férias você vai tirar comigo lá em Belém, você vai me ajudar a montar. Que bom, hein? Que bom. Não, tudo bem, claro. Até porque eu não diria não para ele, certo? Sim. E aí eu passei essa temporada em Belém, foram um mês e pouco, que foi quando ele abriu a concessionária. Aí foi um negócio do zero, que ele teve que recrutar gente, Sim. treinar. A pessoa que ele escolheu para ser FNAI lá, ele mandou para Fortaleza para eu treinar ela uma semana. Depois eu fui passar lá um mês com ela, quando a loja abriu. Foi uma experiência muito boa, tá? Até porque eu conheci outra marca, né? Depois eu voltei para a Chevrolet. Quando eu voltei, eles me fizeram uma surpresa. Disse, olha, a gente comprou 3 operações em Belo Horizonte. Você vai morar lá agora. Que bacana, hein? Voltou de férias de Belém, Quando agora eu vai voltei de férias de morar. Belém, aí Vai morar em BH. moro em BH. E na época eu tava para casar também, acabou que a gente mudou até os planos, né? Que a gente planejou casar e morar em Fortaleza. Sim. Mudou, que a gente mudou de estado. Aí eu passei uma temporada lá em Belo Horizonte, depois fui para Salvador. Aí depois eu saí desse grupo, fui para outro grupo Chevrolet em Brasília. Foi quando eu decidi montar a minha empresa A de sua consultoria. que já vão fazer 10 anos já. E como gestor, você ficou quanto tempo? Eu fiquei de 2004 a 2010. Legal. Desculpa, a impressão, 15 anos. Tem até que
Não. Tranquilo. Bora. São 15 anos, na verdade, né? São 15 anos De SE consultoria, de consultoria. Que legal. Bacana. E 10 como gestor de concessionária. Show. Aí lá no grupo também tinha uma situação que o grupo não tinha supervisor de vendas na época. Então eu meio que fazia esse papel. Porque como eu estava na ponta com os vendedores e a operação GM, 80% era financiado na época, acabava com quase tudo. Eu tirava as férias de gerente seminovos, era eu que tirava. E você que tomava conta da operação. Isso te ajudou muito também a entender o showroom, né? A entender a operação inteira. Isso, exato. Então, para a gente falar um pouquinho mais e aí contar a sua história nessa parte de como consultor, treinamento e crédito, antes eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Tá? O nosso primeiro patrocinador é o F&I System, um sistema completo de gestão da concessionária, de gestão do departamento de F&I, envio de fichas direto para o banco. Inclusive, nós fomos o primeiro sistema a conseguir fazer um envio direto, um envio online para mesa de crédito do banco. Isso meados de 2009, 2010, onde era muito mais difícil ainda um banco abrir as portas, né? Hoje o sistema de F&I, eles têm mais de 54 relatórios de gestão. Ele faz integrações, como eu falei, com bancos, faz integrações com os DMS e cuida realmente do AI. Ele não é um sistema que se preocupa só com F. Ele tem toda uma expertise também para cuidar do AI, que vem crescendo cada vez mais, né? Você que está em concessionária, você percebe isso, como a venda de produtos ela é importante. E agora com uma grande novidade, né? A fusão com os nossos novos parceiros aqui, a Dealer Space, que a gente... Agora, já era grande o negócio, já era forte o negócio. Agora, então, explodiu. Você hoje tem aí a Dealer Space muito forte dentro da concessionária. Tem o Followwise, que é um sistema voltado a leads. Tem o Dealer Sites, que estão presentes em grandes concessionárias. E a família agora está completa. Então, Vinícius, quero você aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa nova parceria. Acho que tem muita coisa para a gente contar. Tem muita coisa para o concessionário perceber que ele tem vantagens, né, quando junta tanta coisa boa aí. Eu vou deixar aqui embaixo também o contato da Ana Cristina, que é a nossa comercial, para falar um pouquinho sobre a F&I System. Agenda com ela, conhece o sistema, tenho certeza que você não vai se arrepender. E como a gente falou de sistema, da preocupação com AI, um outro grande patrocinador nosso aqui, que é a BS2 Seguros. É a maior seguradora focada no departamento de F&I. Tem a maior arquitetura de produtos. A BS2 ela não tem produto de prateleira. É claro que assim, a gente tem produtos que a gente vai apresentar para vocês. Mas se o produto ele não tiver dentro da cultura da concessionária, a gente consegue personalizar para você a melhor opção para venda e ganhos no F&I. O AI representa um ganho absurdo para a concessionária e ele tem que ter um olhar bem clínico para isso. Legal? Então agora vamos voltar aqui a bater um papo com o nosso amigo. Meu amigo, falando um pouquinho então sobre toda essa experiência que você tem em crédito. Isso nasceu dentro da concessionária, então quando você vira um gestor de F&I, lá que você se aprofunda a esse tema, ou isso já veio aí de uma história atrás? O que é que acontece, tá? Quando eu mencionei, né, que eu era gerente de uma gestor de uma empresa de varejo. Sim. E essa empresa tinha crediário. E o crediário era sobre minha gestão. Ah, que legal. Quando eu fui para carro, na época eu percebi que o crédito era exatamente igual. Era a mesma linha de raciocínio. O que mudava era o quê? Que lá no varejo, o cliente comprava uma geladeira de R$500 e no carro ele comprava um carro na época de 50 mil. Tá. Mas a lógica era exatamente a mesma. A análise era a mesma. A análise era a mesma. Eram os mesmos critérios. Que na época não existia score, né? Não existia nada dessa tecnologia. Era uma análise crua que o próprio analista, a pessoa de crédito analisava. Então, o raciocínio era exatamente o mesmo. Como eu já vim com essa bagagem, no começo, muita coisa que eu trouxe do varejo acabou encaixando nesse crédito da concessionária e a gente aumentou a performance por conta disso. Porque como lá no outro canal eu já tinha esse caminho inteiro traçado, porque lá, Denê, quem fazia a análise e aprovava o crédito era o meu pessoal. Certo. Então, eu já tinha essa noção, entendeu? Das regras de crédito, que era quando foi para o carro, era exatamente igual. Então, não tinha muita dificuldade. Eu também montei, na época, um simulador que o vendedor via. Na época não existia precificação, né? Não, CPF, ainda não. eram tabelas fixas. Sim. Aí eu trouxe as tabelas, montei um simulador que lá o vendedor
fazia lá a simulação, eu mandava os parâmetros, claro, né? Botava os parâmetros de negociação, mas ele já via na tela lá, via quanto era passado do cliente, quanto era a receita, enfim. Ele já fazia já o meio de campo dele. Isso aí acelerou muito o processo na ponta, porque na época eram 12 vendedores que eu tinha. Depois, porque no começo, até uma coisa curiosa, quando eles me contrataram a primeira vez, foi para ser gestor de F&I de seminovos. Ah, com foco? Só foco seminovos. Eles tinham feito uma experiência em Salvador, na Matriz. Eles tinham 2 F&Is lá, um de novos e outro de seminovos. E foi muito bom. E eles decidiram fazer a mesma coisa. Só que com o tempo, eu fui para 0 quilômetro. E um pouquinho depois, eles unificaram de novo a operação, ficou um gestor só. Certo. Aí eu cheguei a ter, nessa ocasião, 23 vendedores. Assim, Bastante. bastante. Era uma concessionária que vendia 300 carros. Época boa, né? Época boa. Como na época eu precisava dar agilidade, porque assim, não tinha lógica eu ter 23 vendedores, os caras passando por mim qualquer negócio. Então, botei na ponta para eles fazerem lá as análises para eles precisavam de alguma coisa que fugisse daquilo, que ia para mim, fazer a gestão, enfim. E acabou. Então, essa base de crédito veio muito dessa época também, que hoje, Daniel, não é tão diferente, tá? O que muda hoje é a forma como se analisa. Mas o critério, a gente vai falar sobre score daqui a pouco, a lógica ainda é a mesma. Ainda é a mesma. Ainda é a mesma. Com algumas mudanças, algumas atualizações? Por exemplo, certo? Quando eu pego hoje, a maioria dos bancos já estão fazendo via score, né? Certo, isso. Score é que faz toda a análise, tá? Então, existem alguns gatilhos na vida do cliente que eles vão impactar nesse score. Que vai fazer toda a diferença, tá? Que é isso que você dá no seu treinamento? É isso que eu dou no meu treinamento. Tá. Que gatilhos são esses? Porque qual é o grande erro das pessoas, certo? A análise de crédito é feita via score. Até 2 anos atrás, e alguns bancos de ação assim, você, para mexer na ficha do cliente, você tem que mexer no preenchimento. Não é mais assim. Hoje é na vida dele. Então, o consultor de vendas hoje, ele tem que entender a vida financeira do cliente, como é que está. Ele tem que entender esses gatilhos. Quando ele aciona esses gatilhos, isso aí vai impactar no score do cliente. Tá, porque quando você fala que o consultor de vendas, é porque hoje a maioria das concessionárias, quem preenche a ficha cadastral ainda é o vendedor, né? Mas a concessionária que o vendedor não preenche a ficha, isso fica na mão do F&I, só o F&I pode fazer esse treinamento e ter essa experiência? Também ou pode. você acha que o vendedor mesmo assim, ele também precisa ter? Aí vai depender muito da operação, certo? Olha só, por exemplo, a negociação. Quem deve fazer é o consultor de vendas, né? Sim, a negociação é ele. A negociação, quando ele mexe no score do cliente, ele mexe na parcela. Sim. Esses gatilhos impactam na negociação. Tá. Essa é a minha maior demanda hoje, certo? Porque como é que surgiu isso? Antigamente, o Serasa... quando eu falo Serasa, tá, eu estou falando do birô de crédito, que no Brasil nós temos 3, né? Tem um Serasa, tem um Boa Vista e tem um Quad. São 3 birôs que a gente opera hoje. Fala de novo. Serasa, Boa Vista e o Quad. Tá. São 3 birôs diferentes. Legal. Tem banco que o rating são esses 3 birôs. Tem banco que é só Serasa e Boa Vista. Tem banco que é só Serasa e Quad. Legal. Cada banco tem sua particularidade, mas eles são bem parecidos, tá? E isso é por banco ou por região? Por banco. Sempre por banco. Sempre por banco. Tá. Um banco X... Pode dar exemplo de banco? O nome? Pode. O Banco GM, por exemplo. O Banco GM, ele analisa Serasa e Boa Vista. Tá. Aí eu tenho um banco, aí é Moto e Amarra, só é Boa Vista. Entendi. E assim vai. Entendi. Santander, Serasa e Quad. Aí você vai... Por isso que no seu treinamento você especifica, você separa por banco, né? Vamos entender como é que esses bancos fazem. Cada um é diferente. Legal. Com relação ao score, não muda tanto não, tá? Porque assim, quando você pega um mesmo cliente e faz as 3 consultas, as pontuações vão ser parecidas. Tá bom. Tá? Aí nesse treinamento, o que é que o vendedor aprende? Os gatilhos que ele vai negociar com o cliente dele, para esse gatilho vai fazer o score dele subir. Quando o score dele sobe, automaticamente a taxa de juros cai. Sim. Aí o que acontece? São 3 situações que o banco controla aí, tá? Ele controla a entrada, o prazo e a taxa de juros. Se um cliente X tem um score A, e esse score eu pulei ele do A para o C, o que é que vai acontecer? A entrada que o banco pede vai cair. Por exemplo, o banco pediu 30% de entrada, vai passar a pedir 20, 10 ou 0.
porque eu subi o score. O prazo, ele aumenta, tem cliente que só abre com 40% de entrada em 36 meses. A partir do momento que você sobe o score, vira 48, pode virar 60. E a taxa de juros também, ela vai cair de acordo com o score. Se eu estou operando com uma taxa X e eu acionei os gatilhos e essa taxa do score subiu, a taxa de juros cai. Então, eu consigo controlar as parcelas. Assim. Por que essa demanda cresceu tanto? Tá? Porque até até uma época dessa, o Serasa ele tinha uma atualização mensal. Eu ia te fazer essa pergunta. Porque antes a gente escutava, eu sei como fazer. Vai lá nas Casas Bahia, compra um liquidificador, depois faz o crediário e quita. Mas isso leva um tempo ainda para poder. Era assim mesmo e houve essa mudança? Como? Explica pra gente. Vamos lá. Os gatilhos eles continuam sendo os mesmos, né? Só que até o ano passado, o que acontecia? O Serasa ele atualizava mensalmente. Ele pegava tudo que você fazia no mês, aí lá pro dia 10 do mês seguinte, ele fazia a atualização e o seu score mudava. Hoje, essa atualização ela foi caindo, tá? Para 15 dias e tal. E hoje, ela é 48 horas após o gatilho. Certo. Eu tenho uma série de gatilhos. O que é o gatilhos. movimento aqui? O que eu faço de um gatilho, em 48 horas ele vai me dar um resultado. Ele vai dar o resultado. Certo. Só que os birôs de crédito já estão evoluindo para uma situação de atualização em tempo real. Então, esse cenário já está acontecendo, tá? Então, se o consultor de venda ele domina esse gatilho, ele pode mexer no score do cliente na própria negociação. Isso é muito bom, isso é muito importante. Porque quando você sabe isso, você já negocia com o cliente, meu amigo, faça o seguinte, aí você vai dizer o gatilho que ele pode fazer. Claro que tem uma entrevista, tá? Nessa entrevista ele tem que ter todo o domínio da vida financeira do cidadão, ele tem que saber quando é que os cartões de crédito vencem, ele paga conta de energia, uma série de situações que no treinamento eu explico e onde ele vai fazer o encaixe disso. Fez isso, ele dominou, ele entendeu a vida do cliente, aí ele pode começar a fazer esses gatilhos na própria mesa e ele vai mudar o score, vai mudar a parcela. Isso permite, Dani, que ele baixe a parcela do cliente sem baixar R$1 no carro e sem mexer em nenhuma comissão de financiamento. Isso é maravilhoso para a concessionária. Não, dealers devem ficar sorrindo à toa. Hoje, nesse momento, esse prazo são 48 horas, tá? Mas já existe a evolução para isso. Inclusive, o Serasa lançou uma campanha, Serasa Limpa Nome. Que nessa campanha, se você paga a dívida que tem lá via Pix, a atualização já é imediata. Legal. Então, a gente acredita que em pouco tempo, pouquíssimo mesmo, tá? Questão de meses, a gente vai estar com isso aí na ponta já. Sim. Então, mas como a lógica é a mesma, quem domina isso aqui com 48 horas vai conseguir dar um passo adiante para dominar quando for full time. Com certeza. A lógica é a mesma, tá? Enquanto mais cedo o vendedor, o F&I, os gestores conhecerem essa estratégia, né, mais rápido vai acontecer essa evolução que você falou e eles vão conseguir trazer um resultado excepcional ali na aprovação do crédito. Isso. Eu sei que sua agenda é totalmente concorrida. Né? Para a gente conseguir, inclusive, falar aqui hoje, a gente teve que se organizar meses antes. Agora a gente vai fazer uma dobradinha em BH de treinamentos, né? Que a gente faz isso, é muito legal. E você hoje, com uma agenda lotada do jeito que você tá, a gente está falando agora para a agenda final de abril ou maio, algumas coisas que a gente tem em vista. Quantas concessionárias hoje você administra, você faz esse trabalho? Eu sei que tem entrada de novos clientes a todo momento, mas eu também sei que você faz trabalhos contínuos, né? Hoje você trabalha com quantas concessionárias, mais ou menos? Eu trabalho com grupos, né? Com vários grupos. Vários grupos. Eu tenho dois tipos de grupo. O primeiro grupo é o grupo que eu faço uma consultoria constante. Aí todo mês eu estou lá, recebo análise de números. Tá bom. Eu participo efetivamente da vida da concessionária. Até porque com a experiência, a bagagem que eu tenho também de gestão de vendas, também ajuda a entender esse momento de mercado. E existem grupos que eu tenho contrato fixo com alguma bandeira do grupo e o restante é demanda. Isso é bem comum. Sim. Tem um grupo de Recife que eu tenho um contrato fixo com a Volkswagen, mas ele tem lá outras bandeiras. Outras bandeiras, e essas outras bandeiras é sempre por demanda.
que sempre aparece. Sempre, O sempre. o mercado mudou Porque além disso, a gente tem uma rotatividade muito grande de vendedor. Se também. você está treinando o vendedor na ponta para conseguir fazer esse tipo de análise, esse vendedor vai sair, então esses treinamentos são importantes. E eu tenho o produto que é só treinamento, que aí tanto eu faço via SE, como também parceria com a FNAI Brasil. Legal. Aí eu tenho Perfeito. Hoje a minha carteira de cliente está resumida a isso aqui, tá? Tá. E se eu for contar, eu sinceramente não sei. Isso é bom. Isso é bom. E se alguém pedir para você treinamento online, você faz? Depende. Conta um pouquinho dessa história, treinamento online. Depende muito da marca, tá? Assim, embora a pandemia ensinou isso pra gente, né? Que a gente Sim. conseguiu evoluir nisso aí. Mas tem treinamento que só vai funcionar presencial. Até porque essa questão do pré-rec, ele tem uma situação curiosa, tá? Existem... Para eu tirar da pré-rec, tem os gatilhos e tem mais duas artimanhas que eu posso usar que aí, para a pessoa entender, só entende o presencial. Que eu faço uma dinâmica para ele entender exatamente como é esse processo. Tá bom, então presencial é mais fácil. Mas ele vai entender, tá? Ele vai ter... Se eu for fazer uma dinâmica dessa online, não vai funcionar, porque ele não vai entender o porquê das coisas. Vamos dar um passo atrás, porque pode ser que tenham pessoas que estão assistindo que não conhecem o pré-rec. Primeiro, o pré-rec, ele é algo novo para as versões treinamento 2025 ou ele já é um dos itens que você já trabalhava e aí tá aí dos seus gatilhos? Eu sempre trabalhei isso aí. Sempre trabalhou? Sempre trabalhei. Tá. Agora, qual é a diferença? Se eu pegar um mapa de bancos em 2018, eu vou ter dois bancos que operavam com isso, que é o Santander e o Itaú. Que operavam com pré-rec. Com pré-rec. O que é o pré-rec? O pré-rec é o cliente que o banco não quer operar. Ele Então, já recusa ele já recusa antes de de cara. fazer uma análise, Exatamente. por exemplo. Ele vai lá no CPF do cliente e busca lá o score dele. Se esse score estiver abaixo da régua que o banco quer, ele vai eliminar de cara. Ele já elimina. E isso quer dizer que não é uma pessoa que faz essa análise. Não. É uma configuração já feita para que esse número eles tenha um corte. Isso. Na verdade, Daniel, a maioria dos bancos, quando esse cliente acontece isso, para eles esse cliente não existiu. Tá bom. Ele não pisou na loja. E aí, meio que aí é o pulo do gato, é isso? Aí com esses gatilhos, tá? Que eu consigo não só mexer nas parcelas, mas eu consigo também tirar dessa situação de pré-recusa. Certo. Aí existe uma rotina também, tá? Aí é uma rotina de mesa de crédito. Os grupos que operam com mesa tem rotina que a gente consegue recuperar essas fichas. Tá. Porque quando ele entende o porquê, como é que isso funciona, a gente tem um remédio para isso. Então, eu tenho um cliente que consegue recuperar 30% dessas fichas. 30% de um pré-rec. De um pré-rec. E você ia falar de alguma análise de 2018 para agora? Sim, em 2018 o que acontecia? Eu só tinha dois bancos no Brasil que operavam com esse sistema de pré-recusa. Era o Santander e o Itaú. Os outros todos ainda estavam com analista. Que era uma pessoa de carne e osso como eu e você, que a análise pegava a ficha, igual o varejo lá, né? Tinha lá uma analista de crédito. Certo. Hoje, esse número de bancos que tem analista se resume a 3 hoje. E o que tem analista, ele também tem um pré-rec? Ele também coloca isso como uma... Tem uma faixa que tem o pré-rec, mas que eu consigo usar o analista para fazer a correção. Tá. Só que a grande maioria hoje deu pré-rec, você não tem o que fazer. Que são bancos de montadoras grandes. Então a grande maioria deu pré-rec, essa ficha fica parada. Morreu. Acabou. Morreu ela. O cliente recebe ali uma recusa, o FNAI recebe uma recusa, e esse cliente vai ser feliz em outro lugar. Ou em outro banco, é isso? Talvez. A grande maioria. Porque o que acontece? Eles trabalham muito parecido, tá, Daniel? Tá. Essa régua de corte é muito parecida um banco com o outro. Então, é comum você ter um cliente que recusou em todos os bancos. Tudo pré-rec. E esse cliente não é ruim. Às vezes esse cara paga tudo certinho em dias, mas existe um daqueles gatilhos que eu falei no começo, impede ele de ter um score maior. Isso e uma aí, mudança dessa pode... Pode. Ele sai. Eu tive uma situação agora em Natal, na semana passada, eu dei um treinamento lá numa revenda Hyundai, eu recebi o áudio do diretor, o gerente dizendo, olha, uma ficha aqui, no treinamento de ontem a gente reveio, reaprovou no automático, o cliente levou o carro. 2 dias ele pegou lá, eles foram catar lá a pré-recusa, fizeram lá o que foi orientado, aprovou, e ele mandou o áudio pro diretor, o diretor depois me mandou, né? Agradecendo. Agradecendo. Esse treinamento, essa análise e essa consultoria, ela é focada para 4 rodas? Não, 2 rodas. Para rodas também. Também.
E você tem um nicho maior de pré-rec em 4 rodas, em 2 rodas, ou é Não, as 2 rodas é bem mais. bem O crédito mais? de 2 rodas ele é mais restrito. Bem mais Tá. restrito. Você tem ideia, tem banco desse aí que aprova 15% das fichas. E tem menos banco também fazendo análise? Também tem menos banco. Vai ter lá os 2 bancos de montadora grande, que é Honda e Yamaha. Aí eu vou ter PAN? PAN, Santander e IBV. Basicamente é isso. Tá. E agora o C6, né? O C6 está entrando também Legal. nesse segmento de moto. Mas o segmento de moto ele é mais complicado. E você tem remédio para todos esses bancos que você falou agora aí para ajudar na pré-rec? Inclusive, motocicleta ele tem uma rotina que a gente implanta lá, que aí você consegue recuperar 25% dessas fichas. 25% em moto, Em moto é muita coisa. recuperação da ficha dentro do mês. É muita coisa, porque moto, a passagem O ali volume é gigantesca. O Exato. volume é gigantesco. Tem revenda de moto dessa aí, tem grupo de moto que chega a passar 6 mil fichas. Quantas? 6 mil. 6 mil fichas. Se a gente está falando aqui de 6 mil fichas, tem a parte que é a prova, e aí o que ficou reprovado, você traz 25% de novo para o jogo, é muita coisa. Aí voltando à situação lá dos 4 rodas. O 2 rodas também é assim, tá? Sim. Aí eu tenho 2 tipos de recusa hoje. Eu tenho a pré-recusa, que é essa situação, né? Que você bota o CPF, paf, na tela, já recusou. Isso aí é um remédio. E outra situação, Dani, que é a situação que mais incomoda, tá? É quando o banco abre o score, ele abre a régua, você consegue digitar a ficha e recusa. Aí a recusa, quem fez a recusa foi quem digitou a ficha. Por quê? Porque todos os bancos hoje eles têm um robô que faz toda a checagem do cliente. Antigamente, olha como é que era o fluxo. Antigamente eu pegava uma ficha, né? Preenchia, pega banco, te vira. Hoje esse fluxo mudou. O banco já sabe tudo sobre o cliente. O banco sabe onde o cliente mora, quanto ele ganha, no que trabalha, ele tem tudo. Quando você faz a sua ficha igual ao dado que o robô tem, a sua chance de aprovar é gigantesca. Quando é diferente, a sua chance de recusar também é gigantesca. E aí entra a figura dos bancos que ainda tem analista, porque a maioria dos bancos eles estão migrando para esse formato de sistema, mas alguns deles ainda tem uma mesa de crédito lá que essas divergências, quando é um cliente bom, cai na mão do analista, ele vê assim, ó, só isso aqui? Não, aqui eu vou ligar para o cliente, eu vou pesquisar para trabalhar, ou eu vou aprovar pedindo a documentação que prova o que ele está me dizendo, porque não está divergente com o que eu tenho. Mas vários bancos eles têm esse mecanismo. O problema é que a tendência é que aos poucos os analistas deixem de existir e vá tudo para a máquina. E quando é 100% máquina, não tem defesa. Sim. Então, esse treinamento, o consultor de venda ele tem que mudar a entrevista dele. Com essa mudança, esse novo tipo de entrevista, ele vai coletar exatamente o dado que o robô tem. Ele vai reconstituir a ficha nos modos do robô para fazer a informação toda bater. Certo. E se o vendedor tiver, ou se o cliente, principalmente, tiver alguma dúvida de onde essa informação, ou que está, né, escrito, você tem o caminho de onde ele vai extrair. De onde ele vai extrair a informação certa. Confirme essa informação, porque eu sei que esse robô está vendo isso aqui. É bem assim mesmo. Eu lembro. Você fez um teste comigo? Pois é. Funcionou, né? Funcionou, exatamente. Aí a segunda parte do treinamento é esse gatilho, certo? Que essas fichas aí, Daniel, 90% se você acertar, você consegue reverter ela. Porque assim, o que aconteceu, tá? Quando o banco abriu a régua verdinha lá, o azul, e deixou você digitar a ficha, ele disse o seguinte, olha, esse cliente tem um score bom, quero ele, me dê ficha. Aí, na recusa, quando você preencheu, foi que ele recusou. Se você corrige os dados e o robô lê corretamente, a maioria aprova. Eu já tive vários casos aqui na concessionária, situações dessa, aí eu pedi lá para o vendedor pegar uma informação correta, mas ela falou, não falou não, peça ela para mandar isso, que é um documento lá. Sim. Aí com isso aqui, quando a gente viu que é diferente, a gente ajustou, mudou, ele aprovou no automático. Sim, porque o que você está fazendo não é que não tem nada de errado, muito pelo contrário, você está corrigindo uma falha de informação que está gerando uma recusa para um bem que o cliente ia comprar, que é um bom cliente. Eu digo muito no meus treinamentos que hoje você só não pode fazer uma coisa, mentir na ficha. Olha, que legal.
Quanto mais verdades você falar, Então, a chance de aprovação ela é maior. eu tive até uma situação que eu sempre falo, foi uma revenda que eu cheguei e tinha lá um cadastro de um dentista, né? Que estava rolando lá 2 dias e era um cadastro bom, o cara tinha entrada, ganhava bem e ninguém entendia porque é que recusava isso. Aí eu cheguei pro gerente de F&I lá da revenda, mas vem cá, alguém falou porque é que recusa? Não, simplesmente não localiza ele na base e tal. Aí vamos, liga pro banco. Aí ligaram e o analista disse, não, a gente não localizou esse cara não. Mas ele é dentista, faz o seguinte, manda pra gente o CRO dele. Aí foram entrar em contato com o cliente, né? Aí o cliente disse o quê? Olha, eu não sou dentista, não. Eu sou protético. Aí eu não sei se foi o vendedor querendo enfeitar a ficha que disse que era Sim. dentista, ou se foi o cliente também tentando dar uma de Sim. dentista, né? Potencializar ali. Mas assim, enfim. A recusa foi por quê? Porque o robô não localizou ele como dentista, o robô vai direto na base do CRO para ver se Fala, ele olha, tá tem lá. esse CPF aqui que tá dizendo que é, né? Que é, Isso é um robô, tá? não O robô tá vai lá e aqui. checa. Se o robô não achou, ele vai recusar. Sim. Isso aí, Daniel, acontece em vários detalhes, certo? Em situações. Então, é uma orientação que eu sempre digo, olha, não minta na ficha. Porque o robô vai checar isso. Você não tem como... Aquela história de vendedor enfeitar pavão de ficha, acabou-se isso, tá? Ele tem que ser profissional e ele tem que extrair informação certa. Às vezes a gente encontra os especialistas em ficha, né? Pois é. Fala, não, deixa que eu resolvo. Novo. Eu resolvo isso daí. Aqui? Se eu pedir para te contar, para você contar um ou outro caso engraçado como esse, você tem para você poder falar? Tem de todo jeito. Tá, vou pedir uns dois então, para aproveitar essa. Tem de todo jeito. Tá bom. Então, esse aí do dentista lá dessa revenda, né? Que foi uma revenda do Nordeste, foi um que marcou. Olha, teve outra também, que foi o quê, meu Deus? Foi um cara que era... uma situação bem inusitada também. Existe também a questão da renda, tá? Banco hoje nenhum pede renda de cliente, porque ele já tem isso na base, tá? Sim. Já tem isso na base. Como é que é feito esse cálculo? Aí foi aquela brincadeira que eu fiz contigo, né? Que eu descobri a tua renda. Sim, É exato. gigantesca. Não vou dizer não que... Não é não. Não vou dizer não porque vai... Achando pelo aplicativo, né? E eu nunca tinha visto aquilo. Pois é, eu tive uma situação também lá numa revenda em Fortaleza. Cidadão... Olha só, por coincidência esse vendedor foi meu vendedor lá na Grande Bahia. Lá em Salvador. Sim. Aí a gente passou muitos anos sem se ver, eu encontrei ele num cliente meu agora, não vi, seu Leonildo, dá até vergonha, né? Seu Leonildo, eu trabalhei com o senhor lá em Salvador, lembra? Ele disse, lembro, claro que eu lembro. E você vai fazer o que aqui? Disse, não, eu casei com uma cearense, viu morar aqui, e ele é vendedor dessa revenda hoje, né? Aí ele chegou para mim, olha só que coisa, aprovei aqui um cliente RAM, 100% financiado e o cara é autônomo. Claro, vou dizer por quê. Ele é autônomo, não é isso? Isso. Sim. Autônomo, você acha que é ruim, né? Não, não é. Vamos lá. Ele tinha um mercadinho informal da periferia, tá? Essa compra do mercadinho, como ele não tem CNPJ, é tudo do CPF dele. Isso aí gera renda para ele. Aí, vamos lá. Aí, olha só. Como ele deve pagar... Como ele compra, então gera renda para ele. Renda para ele. Isso. Porque hoje a sua renda hoje... A sua renda hoje não é mais quanto você ganha, quanto você gasta. Certo. Tá? O algoritmo do robô do banco é assim, tá? Aí ele, olha só, por que aprovou, tá? Porque ele deve comprar a compra do mercadinho, como ele não tem CNPJ, todo o CPF dele. Então isso aqui virou renda. Ele paga em dias, então tem um score bom. Por isso que abriu 100% financiado, a renda compatível, o banco aprovou no automático. Certo. Normal. Porque a gente ainda tem aquela ilusão que o cliente autônomo ele não é bom, né? E aí tem alguns vendedores que até trocam, né? Ao invés de colocar autônomo, coloca alguma coisa. Aí é pior, porque ele inventa a profissão que o cara não tem. Sim. Não tem. Bom, se ele fosse dar uma de esperto e fosse colocar outra coisa, o que é que ia acontecer? O robô não ia conseguir checar aquela base e ia recusar. Sim. Como ele bateu tudo, bateu toda a base, certo? Aí o vendedor lá o cliente tem um score bom e ele tem renda compatível, PT saudações, aí o banco vai aprovar. 2025, o que você está se organizando para trazer para o mercado? Você entende que taxas zeros vão diminuir, vai aumentar a taxa zero? Você traz para 2025 alguma linha nova de análise? Me conta um pouquinho de como que está esse ano para você. Olha a projeção do ano, né? A gente já teve a primeira subida da Selic esse ano, né? Sim. Está em 14,25, quase 15% já, certo? Exato.
Então, assim, tendência é que a taxa zero diminua, certo? E aí vai entrar muito forte essa questão da precificação. Porque olha só, como é que eu consigo minimizar a parcela que eu vou fechar contigo? É trabalhando o seu score. Se eu consigo trabalhar o seu score, eu consigo baixar a sua parcela, porque eu tenho uma taxa base, não é isso? E essa taxa base ela pode aumentar ou diminuir de acordo com o meu risco. Só o que acontece, tá? Muito cliente, muita gente que paga tudo em dias, ele tem um score baixo porque ele é uma pessoa desinformada. Existe um processo que a gente consegue fazer dentro das bases de crédito que você consegue ativar alguns gatilhos de crédito positivo, que aí, a partir daí, o que ele vai pagar em dias vai ajudar ele nesse financiamento. Que é mais um item que você Que eu explica também no trabalho. treinamento. Exatamente. Tá. Os gatilhos e como Certo. trabalhar com eles. Quando eu faço isso, eu consigo baixar uma parcela em 100, 200 reais só mexendo no crédito dele. Uma coisa que ele tem, que ele teria direito, tá? Não é nada errado, não. Sim. Esse ele é desinformado, ele não conhece esses gatilhos, não aplica os gatilhos e ele está com uma parcela muito acima do que da realidade dele por conta dessa situação. Aí, e assim, Daniel, a cada dia que passa, a figura do vendedor de carro ela não existe mais. Hoje a pessoa tem que ser um consultor Isso. de vendas. Concordo com você. Aí, A gente precisa entender a necessidade do nosso cliente, Gente. seja através da escolha do carro, seja através da parcela que ele vai pagar, né? Ele vai assumir aí 24, 36, 48 meses. Então precisa ser uma condição muito boa, muito bem planejada. E o vendedor, sendo um consultor de negócios, consegue fazer todo esse planejamento para ele. Aí essa aí vai ser um conhecimento a mais que esse consultor vai ter. De conhecer como é que funciona esse mecanismo do score, como é que eu consigo aplicar isso na vida. Até porque, quando esse negócio começar a ser full time, como já está se desenhando, Sim. isso aí vai fazer parte da negociação dele na hora. Sim. E uma turma que você treina, tem mais ou menos quantas pessoas? Qual é o número ideal? Porque a gente sabe que muita gente na sala pode vir atrapalhar um pouco. Olha, eu não Ah. tenho essa dificuldade, certo? Pra você é tranquilo. Por quê? Porque como é coisa do dia a dia deles... Eles se interessam, se Esse prendem inter- bastante. Olha, eu fiz até uma brincadeira uma vez, eu fui fazer um treinamento desse numa revenda de moto, da Honda. E o gestor da F&I me ligou e disse, olha, eu vou colocar uma mesa de lanche na hora do treinamento. Porque o horário tava curto, aí o que eu Sim. convidei? Eu falei o seguinte, bota a mesa de lanche lá dentro do auditório e quem quiser vai lá e coma. Certo. E continua ali prestando Aí eu atenção. falei, eu fiz uma brincadeira com eles. Olha, talvez até o pessoal nem vá atrás de comer, viu? Dito e feito. Ficou tão fixado no Mais da metade tema. da mesa estava lá intacta. Um ou outro foi lá e comeu alguma coisa, eles estavam Legal. tão fixados. Legal. Porque é o dia a dia deles, né? Sim, E sim. assim, todo mundo tem essa curiosidade. Pô, como é que esse cara... Assim, tem cliente desse, você fala assim, olha, se eu tivesse dinheiro, eu emprestava para esse cara e dá pré-rec. E ninguém entende por quê. Sim, Tudo tem um porquê, tá? sim. Tá. E quanto tempo de treinamento? 2 horas. 2 horas. 2 Você horas. precisa de 2 horas para mostrar isso para a equipe, para eles já saírem fazendo. Fazendo. Eu tenho até uma situação de um cliente meu que eu dei um treinamento lá e no outro dia viraram 5 fichas. Olha que maravilha. Aí o cara me ligou, disse, olha, eu vou fazer aqui uma rotina aqui para fazer isso aí, porque o que era o medo dele era o pessoal esquecer de fazer. Aí ele contratou um pessoal com a mesa de crédito dele para fazer essa rotina lá que eu expliquei para ser uma coisa contínua. Porque se a gente colocar isso, materializa esse número aí, olha o É. resultado que vai dar Quando você no entende o semestre, no mecanismo, ano. Exato, exato. E me conta mais uma coisa. Você volta para a concessionária? Porque eu sei que tem muita gente te chamando para trabalhar como gestor. Não. Não. Eu agradeço, muita gente boa. Assim, Dedé, eu tenho uma situação muito particular, porque os meus clientes hoje são meus amigos, né? Certo. Todos eles. Que legal. Eu não sei como é que eu vou dizer assim, chegar para um fulano, fulano, eu vou trabalhar com fulano. Vou deixar de Mas se atender você me aqui. dissesse, eu tinha que contratar também. Eu tenho medo dessa situação, aí acaba que melhor como Sim. tá mesmo. E tá bom também, né? Tá. Financeiramente tá bom, Tá você tá bom. conseguindo melhorar muito o mercado. A gente melhorando a indústria, cresce tudo, né? Melhora o crédito para o banco, melhora a venda de produtos agregados que são vinculados a financiamento, melhora a qualidade de ganho do parceiro, que é a concessionária. Então, se você consegue expandir isso, claro que pra gente que é do mercado, a gente gosta muito de ver isso.
Bom saber que você não pretende sair, né? Não. Desse Até porque negócio. eu consegui realizar o sonho de muita gente, morar na cidade interior, com Não deslocamento é fácil. só interior. É, Interior de Fortaleza, que é interior um do lugar Ceará. do Ceará, É. isso. Que é um lugar maravilhoso. O Ceará é um lugar maravilhoso. Então, Eu moro a numa qualidade cidade. de vida tá com score altíssimo, né? Tá, não posso reclamar não. É uma cidade Exato. gostosa, e é uma cidade Sim. de porte médio, certo? Uma cidade de porte médio que eu consigo chegar em. Pra você ter ideia, a gente tem 4 voos para São Paulo todo dia. Olha só, Até eu trouxe meu filho essa semana vir comigo, veio passear, né? para conhecer São Eu fui Paulo. trabalhar e ele foi passear, né? Ele gostou? Gostou, adorou. Que bom. A cidade de São Paulo é uma É uma cidade linda. baita É que a gente cidade. que tá aqui na correria, a gente não consegue perceber muitas vezes. Quão boa ela é. Quão boa. Por exemplo, os lugares que você foi, eu nunca fui. Sério? Acredita? Eu vi as fotos lá, falei, Deveria olha, ir, eu viu? nunca fui. Deveria ir, viu? A gente tá na correria aqui o tempo todo. Eu acho uma baita cidade. Como eu sempre falo bem da cidade, ele tinha curiosidade de vir e eu trouxe. Aí tem até uma foto lá no Instagram dele, o painel lá, né? 4 voos para São Paulo. 3 para São Paulo e 1 para Campinas. Consigo vir fácil para cá. Viu? Consegue vir fácil. É. Exato. Só programando, como você sempre faz, né? É. A agenda lotada. Então a gente tá aqui de novo em São Paulo, semana do dia 14, se eu não me engano. Isso. Nas próximas Volta pra estaremos cá aqui, pra poder venham fazer. cá. Estarei o prazer de estar aqui de novo. Legal, outros treinamentos. Então estamos chegando na reta final aqui desse bate-papo, que foi maravilhoso. É muito bom estar com você conversando sobre isso e que é um assunto interessantíssimo. Acho que as concessionárias elas precisam dar mais foco nisso. Não adianta também a gente eu vou dar um treinamento aqui eu em casa. Talvez você não seja tão especialista, né? Depois acho que a continuidade é legal. Dá um treinamento, a equipe, os gestores acompanham, depois eles conseguem dar uma continuidade. Eu vou deixar seus dados de contato, tá? Por favor. Para o pessoal entrar, te chamar, ou pode chamar através da FNE Brasil. A gente faz dobradinhas aí de treinamentos juntos. Eu e o Newton, a gente tem aí o cash conversion, que vai junto com crédito, que faz todo sentido. Eu vou converter a venda, uma possível venda à vista em venda financiada, já que eu converti, agora eu vou utilizar os gatilhos para conseguir a aprovação e a melhor parcela para o cliente. É isso? Tem alguma coisa mais que você acha interessante falar, que acontece bastante, que o concessionário ele pode tomar cuidado aí, começar a perceber? Tem algo que você acha que... Ficar ligado nessa questão da pré-recusa, né? Que o grande pecado, certo? Que a gente... Chegou um cliente lá no dia 10 na sua revenda, aí deu pré-rec, o vendedor já descarta essa ficha, esquece, como se não tivesse mais jeito, e não é bem assim, tá? Tá. Hoje nós, através do FNI System, estamos nos organizando para ter um relatório de pré-rec. Se o concessionário não tiver... É mais que isso. Mais que isso? Então mais conta que aí, isso. conta aí. Eu estou conversando com o pessoal do FNI System a respeito dessa rotina, certo? Certo. A intenção da gente é a gente colocar a rotina, essa rotina de resgate do pré-rec dentro do sistema. Certo. O sistema vai gerar essa rotina. E a ideia seria o quê? Certo? Seria que o sistema, como o sistema é integrado, ele vai fazer lá. Ele vai startar os gatilhos e ele vai dar para o cliente, para o operador do sistema. Ó, esses clientes aqui que você teve pré-recos 10 dias atrás, você já consegue operar com eles. De novo. Porque tem datas que são datas importantes para se fazer também, que você ensina isso no treinamento. Então, esse fluxo que estará em breve no FNI System, tanto a quantidade de pré-rec e as datas de gatilho, mas imagine que hoje o concessionário que ainda não tenha um software, não trabalha com software nenhum, deu um pré-rec, ele consegue ver isso no banco? Não. Tem algum? Não. Se essa pessoa não tiver controle... Essa pessoa não existiu. Tá, então isso é uma coisa importantíssima. Mais importante ainda para você que não tem um sistema, para você começar a controlar. Se o seu gestor, se o seu FNI não controla isso na mão, você está perdendo aí recuperar 25% mais ou menos em moto. E quanto em carro que você 30. falou? 30% em carro. É muito dinheiro na mesa. Quando a gente fala que tem muito dinheiro na mesa nessa parte do FNI, é muita coisa. E a gente vai mostrando isso para vocês aqui a cada episódio. E é preocupante. Isso vale corte, vale divulgar para o amigo. Vamos atrás de um pré-rec que bate meta, né? E eu tive uma situação curiosa essa semana, certo? Que um grupo que eu atendo, que ele tem tanto carro como moto. E a reunião foi para os clientes, foi para os gestores de carro, né? Só que como o diretor é o mesmo, ele mostrou um negócio curioso. Olha, aí eu falei sobre essa história dessa rotina, né? Aí ele foi lá, só um minutinho ali, eu vou só pesar um negócio. Ele foi lá e viu lá o número dele, olha,
Nas motos, 30% do meu CDC, que eles chamam lá, o financiamento é CDC, 30% do meu CDC vem desse resgate aí. 30%. 30%. Eu tô falando de um cara que vende 3 mil motos. Olha quanta coisa você está deixando de lado porque você não perceber. E é o que você falou, muitas vezes é por falta de informação, né? O concessionário eles nem sabe o que é esse pré-rec. Chega para ele, ó, isso aqui de recusa, acabou. Não tem Né? jeito. Não tem jeito. É fácil dizer, né? Não tem jeito. Aí o cliente sai, faz aí algumas alterações, ou vai na época de corte certo, consegue comprar em outro lugar. Acontece muito. Acontece muito, acontece muito. Lenilton, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que Espero que a agradeço gente o tenha convite. um outro. Vamos voltar aqui para falar um pouco mais sobre isso. Pela atualização de mercado, esse negócio de crédito mexe e altera muito, né? Muito. Como você falou, em breve a gente pode ter uma nova alteração de uma atualização que vai ser online. E junto com essas atualizações vem coisas novas também. Então, em breve, quero você de volta aqui. Tá? O tempo passou rápido demais. Pois é. Não é? Quando a conversa é boa, acontece isso. Obrigado Tá pelo convite. Tá, que Didi? isso. Sempre uma satisfação. E a nossa parceria está sempre aí, muito forte. Beleza? Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Valeu. Valeu. Pessoal, esse aqui é um podcast que vai ter muito corte. Como eu falei já antes, passa isso pro pessoal, porque vale a pena. Vamos melhorar esse pré-rec aí, bater meta. Isso muda jogo. Valeu, pessoal. Obrigado, até mais.